é uma coisa, mas quando você vai lá onde o vento faz a curva, é diferente. Totalmente diferente. Eu achei que obra missionária, eu trabalhava secularmente numa das melhores empresas em Rio Verde, comigo, e eu achei que obra missionária, irmãos, era orar, jejuar, estudar e pregar o evangelho. A primeira coisa que eu cheguei lá, levei um choque térmico. Fiquei 5 meses trabalhando de servente pastoral. 5 meses trabalhando de servente. Detalhe, morava em um povoado, ia trabalhar em um povoado, ajudar um pastor, um missionário a construir uma igreja de 8 por 18, 2 serventes, fazendo a massa e colocando a massa nos tijolos para construir, porque eu achei que missionário era só pregar o evangelho e jejuar. A minha esposa ficou lá, eu ia a 14 quilômetros, eu saía na segunda-feira, retornava na sexta-feira e passava o ônibus, aquele Novo Horizonte, passava bem na porta, bem próximo de lá. E a minha esposa, logo quando chegou lá, os primeiros 5 meses, só foi chorando, que eu não aguentava ver o ônibus passando, que dava saudade da mamãe e do papai, mas não no lugar onde o papai não ouve, nem a mãe escuta o choro. Somente a oração da igreja pode acompanhar e os ouvidos do Senhor Jesus. Há uma necessidade de intercedermos. Quem está na obra? Escute isso. A primeira congregação que eu dirigi, eu passava mais no mato do que na igreja. Nós chegávamos na igreja, dirigia um culto, retornava para casa, jantava, voltava eu, minha esposa, minha filha tinha 4 anos, voltava eu e minha esposa, estendia um colchão da igreja, a minha filha começava a orar 5 minutinhos, a deitar, minha esposa ficava ali 1 ou 2 horas a deitar, e eu dobrava a noite orando, por causa da pressão pastoral. A pressão, irmão. Quando eu entrei no estado da Bahia, a pressão, a atmosfera espiritual pesa. Tinha dia que eu ficava aflito, tinha dia que eu pegava uma espingarda velha. Na Bahia a cultura é essa. Se você conhecer um baiano, é uma espingarda e um facão na cintura. Eu comprei logo um facão na cintura, comprei logo um facão, uma espingarda velha, e ia pro meio do mato. Ficava lá 2, 3 dias orando, porque não estava suportando a pressão espiritual sobre nós. Há uma necessidade da oração da igreja. Você não pode ir, mas a tua oração pode chegar lá. Guarda, Senhor, protege, Jesus, usa, Jesus, abençoa, Jesus, porque quem está lá, irmão, está em guerra. Eu me lembro do testemunho de um pastor, que uma irmã chegou até ele e falou assim: pastor, eu tive um sonho com o senhor, e nesse sonho tinha uma mesa bem grande, e essa mesa tinha um bocado de gente sentada de paletó, muitos homens sentados de paletó dentro dessa mesa, e a foto do senhor estava lá na mesa. E de imediatamente aquelas pessoas que estavam de paletó começaram a se transformar em demônio, e eles começaram a trazer relatório, e ele pegava a foto daquela pessoa que estava lá e falava assim: mas por que não derruba ele? Ele é só um homem. Já coloquei mulher no caminho dele, já coloquei dinheiro, já coloquei corrupção, por que não consegue derrubar ele? E um demônio pegou a foto, olhou para a parede assim, fez tipo, passou a mão assim, virou aquele telão, e naquele telão ele mostrou: olha por que vocês não conseguem derrubar ele. Sabe por quê, irmão? Porque a igreja do Brasil e fora do Brasil estava falando: Jesus sustenta, Senhor socorre, guarda, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você não sabe como nós sentimos falta no campo missionário da oração da igreja. Eu não estou falando daquela oração, irmão, que você vem para a igreja e lembra. Eu estou falando daquela oração que você tira aquele dia para poder interceder em prol daquelas pessoas que estão na obra missionária. Quem está na obra missionária, irmão, está correndo o risco de perder família.
missionária, ele era do lugar, da localidade, veio embora para Goiânia, ficou muitos tempos, retornou para lá, viu a necessidade de fazer missão, começou com os pastores dele e foi. Chegou lá, começou a trabalhar, Deus começou a abençoar, começou a construir uma igreja. Detalhe, teve que voltar para Goiânia e levar sua mulher diretamente para internar, porque a mulher estava biruta. Estamos sujeitos a isso. Doida. No campo missionário, todo lugar você sofre depressão. Mas está no campo missionário, está trabalhando na obra. Mas é ser humano. Há pouco tempo atrás, quando nós estávamos na obra missionária, nós recebemos a notícia de um missionário que estava trabalhando no campo, e por causa da opressão maligna, por causa da opressão de algumas pessoas sem entendimento, esse missionário foi tomar banho, e quando estava tomando banho, questionando, caiu, infartou e morreu. Pressão psicológica, diabólica. Escute, aqui um demônio manifesta na igreja, você chama o pastor, lá é você. Pense dar de cara com uma legião de demônio. Estou falando de legião de demônio. Nós fomos dirigir uma congregação povoada, e antes de nós ir, o demônio falou para um rapaz em sonho: esse pastorzinho não sabe onde ele está indo. Mas graças ao Senhor nosso Deus, irmãos, a gente entramos com a palavra e saímos com a palavra, evangelizamos, ganhando almas, construímos, fizemos a obra e saímos, porque tem um povo com a mão estendida. Deus salva. Guarda o teu filho, Senhor, protege o teu filho lá, Senhor. Oração. Lá no estado da Bahia nós temos que trabalhar, pastoral, setores, 2, 3 congregações para dirigir. Lá eu tive que ministrar tanto, não era porque eu queria ser pregador, era por causa da necessidade. Era você que era o professor de escola dominical, você que era o pregador do culto de ensino, você que era o pregador do culto de quinta-feira, você que era o pregador do culto à livre, você que era o pregador do culto nos trabalhos. E por eu forçar a voz, por ter que estar pregando direto, começou a dar uma dor na minha garganta. E eu fui lá, quando eu cheguei lá, o médico fez um exame, e ele detectou, por questão do uso da garganta, forçar a garganta, uns 2 nódulos. E naturalmente, se não tratar esses nódulos, ele vira câncer na garganta. Culto que a gente ia dirigir, que a minha esposa ela ficava dirigindo o culto, e eu ia para a porta. Quando ela dirigia o culto, ela ia para a porta, eu ia para o microfone ministrar, porque a necessidade de obreiro é grande. Por isso que Jesus disse: irmão, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Talvez aqui não tenha essa necessidade, talvez nós olhamos para trás, tem 4, 5, 10 presbíteros, mas lá, irmãos, muitas vezes é você e a sua esposa para poder encarar o inferno de cara. Porque nós precisamos orar. Por isso, eu tive que passar pelo psiquiatra. Primeiro eu passei no psicólogo, depois tive que passar pelo psiquiatra. Quando nós chegamos lá da Bahia, em Rio Verde, o pastor Wagner começou a dar acompanhamento nosso psicológico. Sabe por quê, irmão? A pressão é terrível. Parece que você vai ser consumido vivo. Aquela pressão infernal em cima da gente. Aqui a gente ora e jejua para Deus usar. Lá você ora, jejua
para sobreviver. Quem está no campo missionário, ei, olha para cá, crente, quem está no campo missionário precisa das tuas mãos estendidas, viu? Precisa da tua oração. Quem está no campo missionário precisa da tua intercessão. Já que tu não tem coragem de ir, pelo menos ore, pelo menos segura, pelo menos protege com a tua oração quem está na linha de frente, porque nem todos têm coragem de ir. Porque tem renúncia. E a primeira renúncia é aquilo que nós não gostamos de perder: vida financeira. Quem quer estar desestabilizado financeiramente? Ninguém, irmãos. Ninguém vai para a missão ganhando 5, 6 mil reais. Na época que eu fui ganhando 600 reais. Ganhava quase 4 salários. Estabilidade. E quando você vai para a missão, irmão, você não vai fazer turismo, você vai para lugares que pessoas não querem ir. Pastoral, nós trabalhamos no campo lá, como missionário. Nós éramos vice-presidente do pastor. E esse campo tinha 8 congregações com sede. As congregações, irmãos, eu estava num setor com 3 congregações, e as congregações mais perto da sede era 10 quilômetros, mais perto. As outras eram 40, 60 quilômetros da sede, caindo da sede. E essas 8 congregações, quando tirava receita, fechava o caixa e tirava a receita para poder ajudar com a prebenda do pastor presidente e ajudar com algumas despesas nossas que nós locomovemos com o nosso carro. Quando fez o levantamento e tirou a receita, o caixa foi fechado com R$3.500. 8 congregação. 8 congregação para dar manutenção, para pintar, para reformar, para fazer a obra de Deus. 8 congregação. Peguei igrejas que ficava longe da onde nós estávamos morando, 40 quilômetros. E quando nós foi levado para lá para poder trabalhar, a receita desta congregação era R$200 para pagar o meu aluguel, para poder reformar a congregação, para poder ajudar na gasolina da moto. R$200. É por isso que a missão precisa da tua contribuição. Deus precisa da nossa contribuição. Porque os lugares que a gente trabalha são lugares que não tem sustentabilidade, que não tem sustentabilidade, e você tem que fazer, você tem que trabalhar. Nós fomos no campo ajudar um pastor, dirigir um campo pastoral com 3 congregações. Ficava na cidade cerca de 50 quilômetros, e o asfalto era todo esburacado. Você gastava 3 horas de carro, de moto e de carro para poder chegar na cidade. A minha esposa com o chão lá em cima. E nessa congregação, toda a congregação, quando recolhia a receita, R$900 para tirar a prebenda do pastor presidente. R$900 para tirar a prebenda do pastor presidente. Existem muitas pessoas que fazem turismo, mas existem muitas pessoas sinceras no campo missionário. Quando nós trabalhávamos lá, irmãos, nós dirigia 3 congregações, sempre foi dirigir 2, 3 congregações, fazendo cruzadas, evangelização, culto ao ar livre, culto nas casas. E quando a gente
Talvez para você não faz falta, mas para quem está lá está, faz. Não me entenda errado. O diabo, ele é muito sagaz. Escute isso. Paulo aos Coríntios, ele chega a dizer que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é muito sagaz. E ocasiões ele utiliza para poder nos afrontar e para poder nos fazer parar. Imagine você criando os seus filhos com roupa usada dos outros. Diabo é sagaz. Diabo é astuto. E ele aproveita dessas oportunidades para poder lhe parar. E detalhe, irmãos, mesmo você estando orando, você estando jejuando, você estando fazendo a obra, você sai da direção de Deus. Não precisa adulterar não, não precisa roubar de ninguém. É um passo errado, é um ouvir errado. Você perde a direção de Deus e se desespera. Fica desesperado, porque você está exposto aos ataques infernal de Satanás. Pastor Aldo, quando eu estava em Rio Verde, a gente fazia culto ao ar livre. A Vila Mariana, na época do pastor Joaquim Silveira, a gente fazia até 3 cultos dentro da Mariana, culto ao ar livre. E eu pensava que eu era missionário. Mas quando eu entrei no estado da Bahia, quando eu estava longe de papai e mamãe, quando eu passava o Natal só eu e a minha família, aí você vai ver o que é obra missionária. Ser missionário não é visitar um campo missionário não, irmãos. Não é dirigir o São Jerônimo. Ali é uma congregação aqui no campo de São Simão. Ser missionário é chamada. Ser missionário, você perde o controle da sua vida. Você quer fazer uma coisa, Jesus não, você vai por aqui. Chega, Jesus, eu estou novo, tenho um estudinho, tenho alguns cursos, algumas qualificações, dá para mim, se eu exercer os meus cursos, dá para viver muito bem com a minha família. Mas não funciona assim. Aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar? Atrás. Aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar? Acabou, irmão. Acabou. Eu já falei para os irmãos aqui, volto a repetir. Fazendo a obra, caí de uma escada. Durante umas 3 vezes eu caí de moto, porque lá a gente faz obra de moto. Quando nós estávamos lá, e graças a Deus, em alguns lugares que tinha condições, graças a Deus que o governo nos deu uma obra para nós fazer. Que tem muitos que fazem na perna, de jegue, de burro, de bicicleta, de a pé. Conheci os irmãos lá que andavam 17 quilômetros, 17 para ir, 17 para vir, dentro de um areião. Saía, quando terminava o culto, voltava para cá, chegava em casa 3 horas da manhã, no areião, no meio do mato, e cantando: se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, eu irei fazer a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Isso é a conscientização missionária. Eu falei para o evangelista: me ajuda, irmão. Estou ficando velho, viu, gente? Oséias, deixa o tema para o pregador à noite. Eu sou pregador, irmão, sou do mato, na roça. Deixa o tema para o pregador à noite. Eu vou trazer uma conscientização para os irmãos.
que a gente passa na obra, do que é a obra, na íntegra missionária. E nós precisamos nos conscientizarmos disso. Essa é a primeira tarefa do cristão na terra. Tu só foi salvo porque alguém teve coragem de falar para você que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Então, em nome de Jesus, isso que você recebeu de alguém, passa para frente. Sempre eu costumo dizer, me perdoe a minha expressão, mas sempre eu costumo dizer, irmão, que fazer missão, irmão, não é para ter um nome, não é para encher igreja, não é para aumentar o dízimo da igreja, irmão. Fazer missão não é alma que estão indo para o inferno e você tem a oportunidade de mandar para o céu. Fazer missão é isso. É isso. É isso. Você fazer missão é você saber que você está nas suas mãos o poder de direcionar a pessoa para o céu, que está correndo para o inferno, com toda a dificuldade que a gente passa, mas a gente lembra, irmão, de nós estar pregando, ministrando, e as pessoas que vinham nos visitar lá do fundo da igreja, vinham chorando, gritando, dizendo, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Isso nos alegrava, irmão, porque nós dizíamos, vale a pena. Uma alma vale a pena. Vale a pena nós fazermos missão. Nós investimos em missão. Nada contra. Eu quero que você me entenda. Nada contra. Conheço um pastor por nome de Álvaro Chance, pastor da igreja em Uberlândia. Ele tem um trabalho missionário e vê os missionários nossos que retornou da Bahia e foi para Uberlândia, e uma das missionárias trabalhou na casa do pastor como doméstica. E lá, irmãos, quando ia chegar no final do mês, quem ia fechar o caixa da igreja do tesoureiro, a porta às vezes ficava aberta, e ela passando, ela escutava o tesoureiro falando para o pastor, dizendo, pastor Álvaro, esse mês caiu muito. Caiu muitos dízimos, caiu muitas ofertas. E ele falou, foi. E ele disse assim, aí segundo a irmã, ele disse assim, fala o seguinte, pega o salário dos missionários, manda para a obra missionária, manda para eles, e nós vivemos do resto. Escute. Não era um departamento de missão que tem lá. Lá a igreja é missionária. Glória a Deus. Ah, se nós tivéssemos essa missão. Tira o salário dos missionários. O que sobra nós divide. Se der para nós comer arroz, se der para nós comer feijão. Ah, irmão, se nós tivéssemos essa visão de investir de coração na alma de quem está indo para o inferno, de investir de coração naqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem rumo, e nós tem nas nossas mãos o joelho para nós orarmos, as mãos para nós contribuirmos, e quando Jesus perguntar quem enviarei, nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me para a obra do Senhor. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Precisamos acreditarmos que nós temos alguma utilidade na obra de Deus.
precisamos nos posicionarmos, porque os dias estão próximos, o tempo está passando muito rápido, e há um tribunal diante de Jesus, e esse tribunal não é condenatório, esse tribunal não é para distribuir a obra que cada um realizou aqui sobre a terra, e muitas pessoas vão chegar lá, e Jesus vai falar: olha, isso aqui te pertence, e você vai falar: Senhor, mas eu não preguei para ninguém, Senhor, eu não ganhei ninguém para o Senhor, e Ele vai falar: mas você contribuiu, você orou, você estava sustentando quem estava na obra, fazendo a obra. Irmãos, a vida espiritual é loucura, não faça isso. Eu fiz, mas não faça. A gente prega muito que Jesus é o dono do ouro, é o dono da prata. Nós não acreditamos. Essa é conversa nossa. Nós não acreditamos. Nós pregamos muito que Jesus cura, que Jesus sabe. Nós não acreditamos. Nós não acreditamos. Eu falei: rapaz, eu vou crer. Eu trabalhava lá comigo e nós tínhamos um plano de saúde. E esse plano de saúde nosso, ele cobria qualquer tipo de cirurgia. A Unimed, na época, não sei agora, mas na época, muito bom, tinha eu, minha filha, minha esposa, tudo incluso no plano. E eu falei: mas eu prego tanto que Jesus cura, eu prego tanto que Jesus faz, então eu vou fazer o seguinte: estou falando eu, não faça isso, eu fiz. Conheci uma irmã que fazia obra missionária, fui lá no departamento pessoal, bloqueei o meu plano de saúde, peguei aquele dinheiro que eu estava investindo no meu plano de saúde, passei a investir na vida daquela irmã que estava no campo missionário. Eu fiz. Não faça isso, porque eu quero viver o evangelho na sua essência. Eu não sabia que eu ia para a obra missionária, eu não sabia. Depois de algum tempo fui mandado para a obra missionária. Interessante, pastoral, que o período que eu fiquei investindo na vida daquela irmã, cortando meu plano de saúde para investir na vida dela, foi justamente o período quando eu estava na obra missionária, alguém investiu também na minha vida. Semente. Quando a gente planta, a gente colhe. E Paulo disse que aquele que planta pouco ganha, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Ei, igreja do Senhor Jesus Cristo, já imaginou se cada um de vocês que está aqui, olha a quantidade de gente, que maravilha, irmãos. Se cada um, não precisava tirar muito não, irmãos. Se tirasse R$10, que tem condições de tirar mais, para ajudar na obra missionária, imagina o tanto de dinheiro que a gente conseguiria arrecadar para quem está na obra. Pastoral, nós vamos fazer a cruzada, pastoral, sem recurso. Nós fizemos um bilhetinho, e esse bilhetinho a gente cobrava de alguns irmãos R$10. E esse irmão dava os R$10, chegava no final do mês, eu juntava esse dinheiro, e eu ajuntar, eu pegava esse dinheiro e uma semana antes para o povoado, evangelizava o povoado, marcava culto do povoado para o domingo, para o sábado, e marcava uma cruzada. E com esse dinheiro a gente pegava, comprava alimento, nós reunia todo o campo e descia lá para essa congregação, ou para esse povoado, e fazia aquele arrastão, evangelizando, entregando panfleto, convidando para a noite. Quando era mais ou menos às 10 horas da manhã, nós reuníamos na igreja, fazia uma conscientização missionária. Às 3 horas da tarde a igreja ia para evangelizar, fazer culto a livre, e à noite a gente reunia para fazer a cruzada. E teve cruzada, aqui é fácil, mas é difícil, mas teve cruzada de nós ganhar 10 almas para o reino do Senhor Jesus Cristo, porque Ele ama. Ah, pastor, 10 almas aqui. Só que tem um problema de Goiás para Bahia. Aqui quase todos os cultos, irmãos, as pessoas se convertem, mas não ficam. Lá é difícil converter, mas quando converte fica. É difícil ganhar alma. Desculpa a expressão. Trabalhando um povo lá, um povo pernambucano e paraibano. Eita, capa do coração forte, viu? Mas quando se converte é de verdade. Quando se converte é de verdade. Eu ia para o povo trabalhar, retornava na sexta-feira, no sábado, no domingo a minha esposa saía de casa em casa, evangelizando, convidando à noite, para poder ir para o culto. Não aparecia uma alma vivente. Não, por tudo estranho, sabe? Aquele povo lá que aqui não tem isso não, lá é na Bahia, lá o povo vem do mato,
Mas lá era assim, lá o marido vai na frente, a mulher vem lá atrás. E quando eu saía para evangelizar segurando a mão da minha esposa na rua, para eles era estranho. Segurando a mão da minha esposa, ficava tudo na porta olhando. Estranho eu pegar na mão da minha esposa. Por aí vocês tiram a cultura do lugar, a necessidade do lugar. Teve um povoado que nós visitamos, escute isso. Quando você chega no povoado, na casa das pessoas, para poder evangelizar, as moças vai tudo para dentro dos quartos, com medo. Medo. Teve um lugar lá que um dos irmãos foi lá fazer um trabalho de evangelismo. Quando chegou lá, distribuiu bolinha, as crianças comiam com casca. É difícil. Lugar que só vai entrar lá, ou vai de a pé, ou vai de cavalo. Pastor, já foi evangelizado em todo o Brasil. Ei, olha para cá. Jesus não mandou, a nossa responsabilidade não é só de pregar o evangelho. Nós usamos esse termo, vai pregar o evangelho. A nossa responsabilidade é de desviar as pessoas do inferno para o céu. Pregou uma vez, não aceitou, pregou a segunda, não aceitou, terceira não aceitou, a quarta não aceitou, até quando a pessoa aceitar Jesus. Pastor, já foi evangelizado. Você que pensa. No ano de 2014 para 2015, ele levantou um censo lá no estado da Bahia, só na parte oeste da Bahia, pastoral. Só na parte oeste da Bahia, onde nós estávamos, na época, tinha 1.800 povoados sem creche. Guarde isso. 1.800 povoados sem nenhum. Pastor, e por que os pastores de lá não investem? Vai para cá. Porque a missão não tem retorno. Trabalhei lá, pastoral, perto de pastor presidente, que tinha suas congregações, tudo grandona, tudo reformada, tudo maravilhosa, e batia no peito e dizia: minha congregação está tudo reformada e eu tenho 70 mil reais no banco, a igreja tem 70 mil reais no banco, e o povoado pertinho morrendo de cachaça, de macumbaria, e quem estava lá lutando, ajudando, não tinha coragem de dizer: pelo menos 10 reais que você coloca a gasolina. Você diz assim, missionário, talvez você não pode pular, você não pode gritar, você não pode aqui sapatear, rodopiar, mas você vai estar consciente da nossa responsabilidade como igreja, como cristão. Me perdoe a minha expressão, eu sou da roça, me perdoe a minha expressão, mas o batismo com o Espírito Santo não é para você rodopiar e falar em língua. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, para você encarar o inferno, para você encarar os demônios, para você bater o pé e no nome de Jesus Cristo, Satanás caiu por terra. É para isso. Para isso. Isso é a nossa responsabilidade, igreja. Isso é o nosso trabalho. Aleluia. Sempre nós costumamos dizer que é a realidade: pastor gera pastor, mas ovelha gera ovelha. Quem é ovelha aqui? Tem ovelha aqui essa manhã? Tem ovelha aqui essa manhã? Tem ovelha? Ovelha gera ovelha. Pastor cuida, mas ovelha gera ovelha. Ei, é eu e você que Jesus está contando nesses últimos dias para esvaziar o inferno na terra e encher o céu de alma salva. Ei, irmãos, voltei lá todo remendado,
17 parafusos no pé. De vez em quando tem que arrochar os parafusos, pastor. Eu vi aquela expressão, o fulano está com parafuso frouxo. 2 placas. Das 2 pernas, quase 50% das veias arrancadas. De vez em quando eu estou lá em casa, lá parece que vai me dar um infarto. Negócio questão do sangue. Às vezes quando eu faço um trabalho meio pesado, os pés quando eu sento fica tipo fornicando, dando choque. Os nervos da perna, porque ele ficou, esse nervo meu aqui debaixo da perna, fica dando choque. Mas se aparecer para fazer a obra, eu estou dizendo mesmo aqui, Jesus. A minha vida não tem sentido mais sem Jesus, irmão. A minha vida não tem sentido mais. Eu achei que casa preenchia, não preenche homem. Eu achei que carro preenchia o coração do homem, não preenche. Eu achei que fazenda, irmão, sítio preenchia o coração do homem, não preenche. O que preenche o coração do homem, irmão, é o Espírito Santo de Deus. Você pode estar morando dentro de um barraco. Eu achei que preenchia. Cego, mano. Eu estava lá na obra, o diabo no meu coração, e sinto cair. Vai colocar tua família onde? E a gente fica, o diabo vai falando, irmão. A primeira vez você repreende, você renuncia. Mas aquele provérbio, água mole, pedra dura, bate, o diabo não desiste. E você fica desesperado. E eu comecei, Jesus, eu não tenho uma casa nem para morar. Senhor. A casa que eu tive que vendi para mim, para o missionário. Não tenho uma casa nem para morar. E aquela aflição. Aí Deus me deu uma casa. Não preencheu. Não preencheu. O que preenche? Olha para cá. O que preenche o homem, a mulher. O que nos preenche é o posicionamento que João Batista se colocou. Alguém chegou e falou para ele: João, tu és o Cristo? Ele falou: não sou o Cristo. Ele veio antes, ele é antes de mim e ele é depois de mim. João colocou Jesus na frente e João colocou Jesus atrás e João se colocou no meio. O diabo vem pela frente, Jesus está na frente. O diabo vem por trás, Jesus está atrás. No meio é quando você está no centro da vontade de Deus. Esse é o melhor posicionamento do homem. No centro da vontade de Deus. Irmão, com toda essa angústia, tinha dia que nós dirigimos o culto e eu saí no meio do mal, estava aqui estressado. E no meio do caminho Jesus me visitava, eu saía chutando as coisas, dando glória e falando mistério e adorando ao Senhor, mesmo com toda dificuldade, mesmo quando eu ia na panela para comer, tinha só arroz, feijão e salsicha, mas eu saía porque eu estava com os pés na terra, mas o coraçãozinho estava diante de Deus, o coração estava cheio do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. A igreja precisa se preocupar com essas responsabilidades, ser cheia. Como é lindo ver um jovem cheio de Deus. Como é lindo ver um conjunto cantando cheio de Jesus. Como é bonito ver um círculo de oração cantando cheio de Jesus. Como é lindo, irmão. Não precisa forçar muita coisa, irmão. É só abrir a boquinha. O Espírito Santo faz o negócio. Batismo do Espírito Santo. Teve ocasião com toda essa dificuldade, pastor Aldo. Teve ocasião que nós fomos pregar na igreja e a gente pediu a igreja para levantar e a gente levantava só a mão. Jesus anestesiava lá no meio da igreja. Virava aquele peneiro dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. De Deus. Sobre a nossa vida. Aí, mas gente, desculpa, estou terminando já. Gramaticamente, portanto, estou concluindo. Nós precisamos entendermos essas verdades do reino. E nós somos cheios de desculpa.
Aí tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não contribuo na obra missionária porque a gente vai contribuir para alguém que está lá no campo, mas nem não sabe quem está lá, quem não está. Eu não contribuo para a obra missionária, pastor, porque quer contribuir para fora do Brasil. Nós temos que contribuir aqui dentro do nosso Brasil. Irmão, eu não vejo igreja como ministério, eu vejo igreja como um reino. Se tem alguém na África fazendo a obra, irmão, contribua. Se tem aqui no Brasil fazendo a obra, contribua. Igreja não é placa, igreja é reino, e nós somos súditos desse reino de Deus. Escute, já que você não contribui porque você não sabe aonde está o missionário, se tiver, pastor Aldo, um lugar que a igreja aqui de São Simão conhece, que precisa fazer obra missionária, estou disposto, viu? Estou disposto, viu? Estou disposto, viu, pastor? Estou disposto. Viu, igreja? Nós temos a Bahia lá, está precisando, estou disposto, viu, gente? Olha, eu não marrei topo de lugar não, fica estaca não, tá bom, irmãos? Estou disposto, eu vou para ir para a África, já evangelizei na minha cidade, já evangelizei já em outros estados, está faltando agora só cumprir agora os confins da 10, estou disposto, viu, pastor? Se precisar, ela está precisando lá para África, ela fica um mês a morrer de Himalaia. Vou pro céu mais rápido. Estão todos arrebentados, né? Não importa aonde seja, eu quero ter o privilégio de falar que nem o apóstolo Paulo fez: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está me esperando a coroa da vida, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Uma certa vez eu estava lendo um livro, e nesse livro, nos Heróis da Fé, tem o título do livro lá escrito, do escritor dizendo, lá no título está escrito assim, ó: gasto por Deus. A partir desse momento eu falei: Deus, me dá uma oportunidade para mim me gastar na tua obra, Senhor. E o Senhor no ano de 2011 me tirou do secular, do emprego secular, e me levou para a obra. E eu posso dizer com toda a convicção: eu tenho me gastado, estou me gastando e continuarei me gastando pela obra do Senhor. Glória a Deus. Quanto sentiu que a chama missionária acendeu aí? Aleluia. Glória a Deus. Estava só uma fumacinha, mas agora já acendeu a chama. Em nome de Jesus Cristo, a igreja de São Simão vai continuar avançando no que diz respeito à obra missionária. Em nome de Jesus, nós dizemos sempre: São Simão pertence ao Senhor Jesus. E não só São Simão, onde o Senhor Deus nos enviar para poder estar avançando com o departamento, com a obra missionária, nós estaremos, em nome de Jesus, pastoral, em nome de Jesus, igreja, estaremos lá, para a glória do Senhor. Irmão Guedes, vem cá, irmão Guedes. Antes do Guedes, equipe, glória a Deus, louve ao Senhor. Após a equipe, Guedes, vamos ficar em pé, glória a Deus. Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade, nós vamos ter a oportunidade de contribuir. Deixa o Espírito Santo trabalhar em seu coração nesta noite. Aleluia.
Podem assentar-se. Ouvimos uma sequência de palavras extremamente inspiradoras, incentivadoras, e que na realidade nenhum de nós pode sair daqui da mesma forma que entramos. Foi falado sobre o tripé, vamos dizer assim, da obra missionária: ir, orar e contribuir. A contribuição é um passo muito importante para a obra missionária, porque além de estar sustentando, a contribuição é uma demonstração de fé de quem está contribuindo. É você crer que a missão, ela surgiu no coração de Deus e que há necessidade do sustento da obra missionária. Aqui na igreja nós temos alguns projetos, e nós temos também aqui, surgiu há pouco tempo, há um tempo recente, o projeto do cofrinho missionário. Muitas pessoas recolheram, levaram para suas casas, e é importante que neste momento, que nesta ocasião, sejam devolvidos os cofrinhos. Oramos a Deus para que estes cofrinhos venham cheios de amor. Quando eu digo cheio de amor, é porque nossa contribuição, ela não tem que ser por obrigação, mas tem que ser por amor. Lembre-se da oferta da viuvinha. Ela não ofertou uma grande quantidade de dinheiro, mas ela ofertou um grande valor, porque ela ofertou tudo aquilo que ela tinha. Então lembre-se, quando for ofertar para a obra missionária, ofertem com amor, que não pese em seu coração aquilo que vocês estão contribuindo. Antes da banda Efésios louvar para o recolhimento dos dízimos e ofertas, eu vou convidar a igreja para se pôr de pé, para que nós venhamos a orar, dedicar esta oração à obra missionária, e para que Deus venha a quebrantar corações, para que todos nós venhamos a nos sensibilizar para a importância da contribuição. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai todo soberano, nesta manhã, Senhor, nós estamos aqui contigo, Senhor, ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu mandamento, Senhor, porque é um mandamento, tu ordenaste a nós, Senhor, para fazermos missão. Pai querido e Deus soberano, o Senhor venha quebrantar corações, Senhor, nesta manhã, Senhor, para que todos se sensibilizem, Senhor, sobre a importância de contribuir, de manter, Senhor. Assim como a igreja, Senhor, em Filipe sustentou o missionário Paulo, assim como Lídia e muitas outras mulheres sustentaram a tua obra, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja, Senhor, capaz, Senhor, de amar a obra missionária e sustentá-la, Senhor. Pai querido e Deus soberano, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, que estejam fechadas, Senhor. Que o Senhor venha capacitar, Senhor, espiritualmente, mas também financeiramente, Senhor, a tua igreja para contribuir, Senhor, para sustentar a obra missionária, Senhor. Seja ela aqui em São Simão, seja no estado do Goiás, seja na região centro-oeste, no Brasil, ou até os confins do mundo, Senhor. Que esta igreja seja uma igreja, Senhor, mantenedora da tua obra, Senhor. Que muito à frente, Senhor, nós possamos olhar para trás e dizer: nós somos mantenedores, nós contribuímos, nós ajudamos, Senhor, a tua palavra a chegar até os confins da terra, Senhor. Pai amado e Deus soberano, nós já agradecemos, Senhor, por cada oferta que vai chegar nesta manhã, Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua igreja. Amém. Amém.